Onde poder e sobrevivência se entrelaçam, uma dinastia é abalada. O rugido sinaliza rebelião. Quando o desafiante se rebela, quem sobreviverá a esta guerra? Masai Mara. Na batalha sangrenta pelo poder dos babuínos. O sol vermelho nasce acima do horizonte de Masai Mara, tingindo os campos de grama seca com uma luz ardente. O vento carrega o cheiro de terra e poeira seca, misturado aos gritos estridentes que ecoam à distância. Este é o território dos babuínos oliva, criaturas de ordem, hierarquia, intriga e até mesmo batalhas por domínio. Em meio à grama dourada queimada pelo sol, os babuínos se movem como um pequeno exército. No centro, Haka, o macho alfa, com seu corpo robusto e seus olhos envelhecidos, caminha majestosamente. Cada um de seus olhares silencia todo o grupo. Mas dentro do grupo, há outro olhar observando. Naru, o jovem macho que acaba de entrar em sua primeira fase da vida adulta, era forte, ousado e calculista. Ele entendeu que, para tomar o poder, não se pode confiar apenas nas garras, mas sim saber como conquistar os corações dos aliados. No mundo dos babuínos, o poder não é dado, só pode ser conquistado com presas e sangue. Quando Haka caminhava, a manada abria caminho. Mais atrás dele, Naru também caminhava, cada passo lento, silencioso como a sombra de um trono. Todas as manhãs, Naru ia escovar os machos de meia idade. Aqueles que estavam atrás de Haka, agora cansados de serem submissos, compartilhavam comida, protegiam seus filhotes, pareciam calmos e sábios. Gradualmente, as fêmeas da manada começaram a prestar atenção. Elas julgavam o jovem pela maneira como ele rugia, pela maneira como protegia seus filhotes e pela confiança em cada gesto seu. Haka percebeu isso. De longe, ele observava, seus olhos amarelo claros gradualmente ficando vermelhos. Para ele, as ações de Naru não eram apenas uma comunicação, mas um desafio público. Ao meio-dia, o chão estava quente. Os macacos se reuniam ao redor do campo aberto.
Nem um único grito. Apenas Haka e Naru ficaram frente a frente, o vento soprando poeira vermelha sob seus pés. Os dois machos gigantes explodiram. Naru se escondeu em uma árvore, Haka também não os perseguiu. Nenhum deles abaixou a cabeça. Na sombra, Haka deitou-se para descansar, com a ferida cicatrizada. Mas seus olhos não eram mais tão aguçados quanto antes. Sua força o abandonava dia após dia, enquanto os macacos começavam a se reunir ao redor de Naru, o jovem agora diferente. Naru não se esquivou mais. Ele retornou ao meio do grupo, mas não rugiu. Estava calmo, caminhando lentamente, olhando diretamente para o líder. No entanto, ninguém estava atrás dele. Desta vez, a luta não era mais desigual. A vingança eclodiu. Uma semana se passou. Os babuínos estavam estabelecidos. Os filhotes brincavam novamente ao redor do riacho, seus gritos ecoando pela savana. No entanto, as mudanças estavam ocorrendo silenciosamente. Naru começou a dominar o jogo do acasalamento. Ele marcou seu território, protegeu suas fontes de água e alimento. Naru escolheu a fêmea mais importante para acasalar como forma de solidificar sua posição. O acasalamento não era feito com ternura, mas com instinto e afirmação biológica. As fêmeas de babuíno ficam no cio apenas por alguns dias por mês, e durante esse período, o líder tem poder absoluto. Os outros machos só podem ficar à distância, olhando para eles com uma mistura de desejo e medo. Esse comportamento não serve apenas para manter a raça. É também uma mensagem em quem nasce de Naru é a próxima geração do rei. De manhã, o sol acabava de nascer no horizonte. Naru estava em pé sobre uma rocha alta, observando.
Naquela estação, a comida se tornava escassa. Os macacos precisavam procurar raízes e restos de frutas maduras para se sustentar. Mas, às vezes, a natureza trazia oportunidades incomuns. Um pequeno movimento na grama. Um leve farfalhar. E imediatamente, os olhos de toda a manada mudavam. Um antílope jovem, pequeno, mas forte. O pelo curto era liso como veludo. Castanho dourado com um toque de branco. Ao longo do dorso, havia uma faixa preta escura paralela ao chão. O limite perfeito entre a luz e a escuridão. As pernas longas e finas se estendiam como cordas de arco. E cada salto o elevava a 1 metro do chão. A presa parecia não notar. Os babuínos observavam o animal se mover. Em um instante, Naro subitamente avançou. Em um instante, a presa desabou. Naro emite um sinal de vitória, afirmando seu poder de caça. O vento da manhã sopra sobre as pastagens do Masai Mara. Após dias caçando e reivindicando seu território, os babuínos de Naro retornam gradualmente ao seu ritmo de vida habitual. As fêmeas estão prenhes. Os babuínos não têm uma estação reprodutiva fixa. Eles acasalam o ano todo, mas a primeira estação chuvosa. Quando há abundância de alimento, é quando a taxa de natalidade é mais alta. As fêmeas prenhes são cuidadosamente cuidadas pelo rebanho. Elas têm prioridade na alimentação e são protegidas dos conflitos pelos machos. Os filhotes nascem fracos, seguindo suas mães por toda parte. Depois de muito tempo, quando estiverem maduros o suficiente, enfrentarão os lugares hostis. Este é o círculo de poder,
reprodução e sobrevivência, um ciclo infinito do qual nenhuma espécie consegue escapar. Fim de tarde em Masai Mara. O pôr do sol vermelho sangue cai sobre as pastagens douradas. O vento está calmo e o ar está carregado com o cheiro de grama seca. Ao longe, uma sombra dourada se movia silenciosamente. A leoa, a predadora mais habilidosa da savana. Seu corpo era curto, seus músculos ondulando sob sua pelagem cor de cobre. Cada passo era uma mistura de suavidade e força. Seus olhos dourados e pálidos se arregalaram, sua presa estava à vista. No mundo da savana, as leoas eram as caçadoras-chave, trabalhando em conjunto com sua espécie como um exército tático. Elas sabiam como se esconder, como esperar e escolher o alvo mais fraco e mais jovem. Hoje, esta leoa estava rastreando há horas. Os macacos não eram sua presa favorita, mas hoje, o infeliz foi o escolhido. Era o primogênito de Naro. Ela estava curiosa com a luz do sol da tarde, parada longe da manada. Ela não percebeu que o perigo se aproximava. De repente, o leão pulou. Toda a manada estava em caos com gritos. A criança estava caída nas garras do leão. A oeste, onde o lago Tanganica permanece imóvel sob a névoa, outro mundo está se transformando. Floresta de Gombe. Não um mundo de força, mas um mundo de estratégia e inteligência. Aqui, as criaturas mais próximas dos humanos estão escrevendo outro capítulo de poder. Os chimpanzés. Na floresta de Gombe, a luz penetra apenas a copa das árvores com dezenas de metros de altura, iluminando uma sociedade tão complexa quanto qualquer reino. Kumo, o macho alfa, caminha nas sombras como um verdadeiro rei. Cada movimento seu é observado, cada grito seu é ouvido. Mas, ao contrário de Naro, que usa suas garras para conquistar o trono,
como mantém sua posição por meio de alianças. Maro fará amigos. Na sociedade dos chimpanzés, isso não é apenas um gesto de intimidade, mas a linguagem da política. Um figo por um aliado. Em cada gesto aparentemente inofensivo, uma aliança secreta é formada. Aqui, o domínio não se baseia na força bruta, mas em uma rede invisível de poder. Numa manhã quente, a floresta de Gombe estava estranhamente silenciosa. E quando Kumo perdeu o controle? De repente, um ataque eclodiu. Ele não teve tempo de reagir. Teve que aceitar a derrota. Em Gombe, o mais forte não é aquele que luta melhor, mas aquele com mais aliados. Quando chega a estação das chuvas, a floresta de Gombe se cobre de verde esmeralda. Nas copas das árvores, as chimpanzés fêmeas começam a mostrar sinais biológicos para continuar sua vida. Na sociedade dos chimpanzés, as fêmeas não pertencem a nenhum macho. Elas acasalam com muitos machos, o que ajuda a reduzir os conflitos. As fêmeas prenhes são cuidadas por todo o grupo. Ao dar à luz, os machos ficam distantes e observam, sem interferir. O recém-nascido é segurado nos braços da mãe, amamentado com leite morno e protegido por todo o grupo. Na floresta de Gombe, a nova vida não é apenas o resultado do instinto, mas também um testemunho do equilíbrio entre violência e gentileza. Entre as bordas secas da floresta e as pastagens da África Oriental, os macacos vervet vivem em grupos compactos. Sua pelagem cinza prateada os ajuda a se camuflar na grama seca, seus rostos pretos, pelos brancos ao redor das bochechas e caudas longas os ajudam a se equilibrar ao se balançar em galhos baixos. Eles forrageiam ao longo do dia, comendo sementes, figos e às vezes, insetos. Os macacos vervet são primatas semi-arborícolas, comumente encontrados em Masai Mara, Serengeti e Amboseli, onde há muitos predadores. Eles têm seus próprios sinais para alertar uns aos outros sobre o perigo.
cada um associado a um predador diferente. Cada sinal é um vocabulário de sobrevivência. Experimentos em Amboseli e Gombe confirmam que os filhotes de macacos vervet só entendem verdadeiramente o significado após meses de observação. Esse sistema de alerta fez dos macacos vervet uma das primeiras espécies a demonstrar a capacidade de atribuir significado aos sons, um passo fundamental no desenvolvimento da linguagem na evolução dos primatas. Dos babuínos na Masai Mara aos chimpanzés em Gombe, passando pelos macacos vervets nas bordas das planícies, a jornada dos primatas é uma história de poder, inteligência e linguagem. Cada espécie tem seu próprio modo de existência, mas todas giram em torno do mesmo instinto, sobreviver e proteger uns aos outros. A natureza não distingue entre fortes e fracos, mantendo apenas espécies que sabem se adaptar, cooperar e ouvir. O que você acha que ajuda os humanos a sobreviverem até hoje? Compartilhe seus sentimentos na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Quênia. Onde os ousados ousam desafiar o governante. Os babuínos não recuam, os leões não cedem. O que está por trás desse encontro aparentemente impossível? Quênia. O encontro feroz entre babuínos e leões. Sob o céu infinito da África, o Quênia surge como coração selvagem pulsando no meio do continente escuro. Uma terra onde a luz do sol não apenas brilha, mas também arde, onde cada sopro de vento carrega o antigo sopro da vida e da morte. O Quênia não é apenas um lugar para a sobrevivência de animais selvagens. É um lugar onde cada momento é um desafio cruel. Não há chance, não há espaço para erros. E é aqui, em meio às pradarias, no silêncio tenso como a corda de um arco, que um confronto se forma silenciosamente. Na savana selvagem do Quênia,
os babuínos são uma das criaturas mais bem adaptadas à dureza da natureza. Com pelos castanho-acinzentados e olhos aguçados que observam cada movimento, os babuínos não são famosos apenas por sua agilidade, mas também por sua incrível inteligência e organização. Como onívoros, os babuínos têm uma dieta diversificada, que vai de grama, frutas e raízes a insetos e pequenos animais. Mas, às vezes, quando a comida se torna escassa, seu instinto de sobrevivência os empurra para o papel de predadores. E os filhotes de impalas se tornam uma escolha arriscada. Nas pastagens baixas perto da borda da floresta, a luz do sol da manhã filtra-se pela névoa fina, tingindo a pelagem cinza-poeira dos babuínos que se movem silenciosamente. Não há mais sons de piados ou pulos. À frente, uma mãe e seu filhote de impala se separam do rebanho. Impala. Um antílope gracioso e distinto, com pelos castanho-dourados brilhantes e olhos grandes e alertas. Pernas finas são projetadas para saltos altos e corridas graciosas. O filhote precisa se levantar, se mover e se esconder minutos após o nascimento. A capacidade de se esconder de predadores não é uma escolha, mas um pré-requisito para a sobrevivência. O babuíno macho aproxima-se silenciosamente por trás, usando cada arbusto como abrigo. De repente, o babuíno avança. Ele agarra o pequeno impala com as duas mãos. Quando a mãe impala pressente o perigo, já é tarde demais. A mãe impala corre desamparada, soltando gritos desesperados, mas só consegue testemunhar seu filhote não conseguir sobreviver. Eles terminam a caçada com uma refeição completa e diversão. Aqueles que parecem comer apenas frutas podem se tornar fantasmas das vastas pastagens.
Como uma espécie com organização social complexa, seu comportamento de acasalamento e reprodução também reflete claramente essa ordem. Na manada, os machos dominantes frequentemente têm acesso prioritário às fêmeas no cio. Quando pronta para acasalar, a fêmea babuíno exibe uma área vermelha inchada ao redor das nádegas, um forte sinal para atrair os machos. No entanto, o macho dominante nem sempre ganha a oportunidade. Os machos mais jovens às vezes conseguem primeiro, graças à sua engenhosidade. Após cerca de 6 meses de gestação, a babuíno fêmea dá à luz um único filhote, raramente gêmeos. O filhote é cuidado pela mãe, muitas vezes agarrado ao seu peito durante as primeiras semanas. Todo o bando pode participar da proteção do filhote, especialmente os machos que têm um vínculo estreito com a mãe. O ciclo reprodutivo tem um intervalo de 1,5 a 2 anos, dependendo das condições de vida e das fontes de alimento. Após muitas semanas de cuidados incansáveis com seus filhotes, o bando de babuínos finalmente tem um precioso momento de paz. A luz do sol brilha intensamente sobre a pastagem, cobrindo cada folha de grama de dourado. Os filhotes são mantidos próximos à mãe, com os olhos semicerrados em um sono tranquilo. Parece que todo o perigo já passou. Mas o Quênia nunca deixa um sobrevivente descansar em paz. Um par de olhos frios e profundos observava os babuínos de longe. Era o olhar de alguém que não tinha pressa, pois sabia com certeza que o fim seria sempre seu. O governante da savana. O leão. O predador com um corpo musculoso, ombros fortes e músculos salientes sob sua pelagem dourada escura, cada passo parecia puxar o peso de todo o ecossistema. Um corpo musculoso, ombros fortes, pelagem dourada escura brilhando ao sol, cada passo parecia fazer o chão ecoar com ecos invisíveis. Uma alcateia de leões é uma estrutura social claramente organizada, onde as fêmeas desempenham um papel fundamental. As leoas são as principais caçadoras e caçam em grupos. Suas presas são herbívoros.
Quando o tempo está seco e as fontes de alimento são escassas, os leões mudam seus alvos para espécies menos comuns, incluindo babuínos. Para os leões, qualquer criatura que possa alimentar o rebanho pode se tornar presa. A grama baixa se curvou ligeiramente como se estivesse se curvando a uma força invisível. O ar estava denso, tenso como um tambor prestes a romper. Ao longe, a figura silenciosa de uma leoa se aproximava passo a passo. Não era preciso rugir, nem correr. Apenas sua presença era suficiente para fazer a presa parar de respirar. Desta vez, o encontro foi cheio de surpresas. O uivo agudo ecoou, os babuínos entraram em pânico. Perceberam que haviam passado de caçadores a presas. O leão encolheu-se, correndo como um raio pela grama. Um babuíno havia caído. Tornará-se presa dos leões. O silêncio reinava, a refeição de hoje era parte da garantia para o futuro dos jovens leões que cresciam dia a dia. Em outro lugar, longe da caça, uma leoa prenhe procurava silenciosamente um lugar para se esconder. Ela se preparava para o parto iminente. A leoa fica prenhe por cerca de 110 dias. Quando chega a hora de dar à luz, ela se separa do bando e encontra um local isolado para dar à luz. Cada ninhada geralmente tem de 2 a 4 filhotes. Durante as primeiras semanas, a mãe cuida sozinha dos filhotes, escondendo-os de todas as ameaças e dos machos estranhos do bando.
Quando os filhotes estão mais fortes, são trazidos de volta ao ritmo selvagem da savana. São momentos como a recente caçada, embora breves, que são a base para a sobrevivência do bando em meio à competição acirrada e à beleza cruel da natureza. O Quênia continua seu ciclo como se nada tivesse acontecido. Mas, na grama recém-revolvida, a vida é nutrida pela morte. O leão caminha, carregando não apenas força, mas também um legado de instinto, linhagem e a indomabilidade do governante. Mas o Quênia não é apenas a violência da savana seca. Onde a vida encontra outro fluxo. A lontra africana. Ela traz um ritmo de vida diferente, suave, ágil, mas não menos feroz. Com um corpo longo e flexível como a água a qual estão presas, e uma pelagem espessa, lisa e marrom escura que não só ajuda a mantê-las aquecidas, mas também possui excelente capacidade de impermeabilização, as lontras são como sombras deslizando na superfície do lago enquanto nadam. As lontras não vivem sozinhas. Elas vivem em pequenas famílias, geralmente compostas por pais e filhos de muitas ninhadas diferentes. O vínculo dentro do grupo é extremamente forte. A dieta das lontras é principalmente peixes, caranguejos, sapos e, às vezes, cobras d'água. Elas caçam espreitando debaixo d'água, usando dentes afiados e reflexos extremamente rápidos para capturar suas presas. Em meio àquela cena pacífica, uma família de lontras desfrutava de um raro momento de lazer. Nadavam agilmente, deslizando como flechas macias sob a água. Mas, abaixo da água, uma sombra escura rastejava lentamente. Um crocodilo adulto escondia-se na água turva. Com sua pele áspera como pedra antiga e seus olhos amarelos sempre entreabertos acima da água, era a personificação do tempo e da paciência. O crocodilo é o maior réptil da África, possuindo uma mordida com força suficiente para esmagar sua presa em um instante. O crocodilo esperou pacientemente. Havia um filhote de lontra que se separou do grupo por um instante, planando perto de um aglomerado de algas aquáticas silenciosas.
Ele não sabia que, bem ao lado dele, uma sombra escura gigante flutuava silenciosamente perto de seu corpo. Paciente, fria e pronta para atacar. De repente, a superfície da água se rompeu. Um ataque rápido como um raio. O crocodilo abriu suas mandíbulas e mordeu diretamente seu alvo. Mas desta vez, errou. O som de respingos alertou a manada. Sem entrar em pânico, as montras adultas imediatamente se viraram para cercar o predador. Morderam e se debateram, emitindo ruídos ameaçadores. Apesar da força avassaladora, o crocodilo nada pôde fazer contra um grupo tão pequeno e unido. Após alguns segundos de luta, foi forçado a mergulhar, recuando para as águas profundas. Uma emboscada fracassada. Porque aqui, coragem não se resume a tamanho, mas sim a solidariedade inquebrável. À medida que o crepúsculo caía sobre o Quênia, a savana gradualmente mergulhou no silêncio. Leões descansavam com seus filhotes, com os olhos suavizando após um longo dia. Uma matilha de babuínos se aconchegava sob a copa das árvores, cuidando silenciosamente dos arranhões do encontro. Sob a água fria, a família de lontras se aconchegou, aconchegando-se no meio do rio tranquilo. Aqui, não há vencedores absolutos, nem perdedores eternos. Existe apenas o ciclo infinito da vida. Cada momento é tecido pela interação entre força e inteligência, entre o instinto de sobrevivência e a presença silenciosa do parentesco. Nesse mundo, a vida é nutrida não apenas pela comida, mas também pela conexão, flexibilidade e capacidade de adaptação às constantes mudanças da natureza. Se você se deixa levar pelas perseguições ofegantes, os momentos aparentemente pequenos da vida e da morte carregam o peso da vida. Inscreva-se no canal para continuar explorando o mundo selvagem, onde cada respiração contém uma história não contada.